Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está começando uma nova série aqui no Boulder sobre cidadania italiana. Eu estou aqui junto com a Jéssica Donelli e a gente vai tentar esclarecer dúvidas e tentar dar aquelas dicas para quem está principalmente começando esse processo. Eu queria agradecer aqui a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Eu que agradeço a participação aí mais uma vez, né, o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse processo que é tão requisitado, né, e ao mesmo tempo complexo para muita gente. Muita gente acaba tendo um certo medo, um certo receio, né? Primeiro, de cair em golpes, né? A gente sabe. E também de ser uma coisa muito complicada de se fazer, não é isso? Na verdade, é complicado quando você não tem a visão geral de todas as etapas, né? E aí você nunca sabe o que tem que fazer depois e acaba ficando com esse medo de fazer alguma coisa errada, de não conseguir, ou relatos de outras pessoas que pararam no meio do caminho, né? Mas quando você tem essa visão do passo a passo até o final e você consegue começar de fato a fazer isso, você vê que não é tão complicado assim. É que é tudo muito burocrático, é um pouco demorado, mas o processo em si acaba sendo bem entendível. Olha, eu estava no Brazilian Summit em Limerick e você fez uma palestra bem legal, né? Mostrou até uns slides explicando o início, né? Como é que funciona aí, até para quem tem o direito, na verdade, de cidadania, e como funciona para reunir aqueles documentos iniciais. Uhum. Então, eu queria que a base do nosso papo hoje fosse isso, tá certo? Certo. Então, você que meio que vai comandar aqui o palco virtual do Boulder aqui, tá beleza? Então vamos. Ó, a gente tem aqui uns slides na tela, vamos colocar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Aí. Então, Jéssica, por onde você começaria aí nessa história da cidadania? Dentro desse mundo da cidadania, né, tem muito essa questão do quem tem direito, né, de fato. E no Brasil, pode passar um slide. No Brasil, nós somos se dizia até o ano passado, mais de 30 milhões de descendentes de italianos, mas ninguém consegue, de fato, calcular isso porque todos os dias nascem mais crianças que são descendentes de italianos, E né? continua tendo direito, né? Exato. Então, houve uma grande imigração para o Brasil, não só para o Brasil, mas para a América Latina inteira, América Central, América Latina também, dos italianos, e muita gente diz também, o primeiro mito é que muita gente diz que foi durante a guerra, né? Não, foi para fugir da guerra. Eu tinha um antepassado italiano que estava fugindo da guerra e veio para o Brasil. Na verdade, se vocês forem ver a documentação, o italiano imigrou para o Brasil muito antes de qualquer notícia de guerra, né? Então, principalmente no norte da Itália, na região do Vêneto, era muito difícil, né, de se viver ali, era muito precário. Então, as pessoas começaram a imigrar e tinha muito esse comércio da imigração dentro da própria Itália, porque eles vendiam, né, o Brasil como um sonho, a terra nova, né, que quem fosse para o Brasil podia ter terras, podia ter castelos, né, e eles iam direto para lá de navio. Quem assistiu Terra Nostra aí vai conseguir lembrar e conciliar um pouquinho essa história. E houve essa grande imigração que foi entre 1890 e 1910, né? Sim. E aí todos os descendentes desses italianos foram tendo mais descendentes e ramificando a árvore genealógica. Você vê, de um italiano pode ter milhares de italianos, né? E por que a gente diz italianos? Exatamente pelo que está escrito ali. Segundo a legislação italiana, é considerado italiano todo filho de italiano, independente do local de onde tenha nascido, tá? É um direito de sangue, desde que não haja interrupções. Então, se a gente está dizendo aqui bruto, né, uma coisa muito básica, assim,
Se eu tenho um ascendente italiano, eu sou italiano. Eu já nasci italiano. Por quê? Esse italiano que imigrou para o Brasil, ele teve filhos que tiveram meu bisavô, que nasceu meu avô, minha avó, que nasceu meu pai. Todos eles nasceram italianos, inclusive eu. Acontece que, se esse filho desse italiano lá em cima, lá em 1910, né, se o italiano tivesse o conhecimento de ir no consulado e registrar aquele filho no consulado e dizer, olha, eu sou italiano, nasceu meu filho aqui no Brasil, eu preciso que faça a transcrição ou o registro desse meu filho lá na Itália, onde eu nasci. E aí, se esse filho fizesse a mesma coisa, se fosse uma cultura, ninguém estaria tendo que comprovar cidadania italiana, né? Direito de cidadania italiana, porque isso era o que deveria ter sido feito na época em todas as gerações. Como isso não aconteceu, pularam-se, né, muitas gerações ali, caiu em nós, requerentes, né? E a gente precisa fazer um reconhecimento desse direito. Hoje, por causa da vontade de muita gente de ter o passaporte europeu, acabou que a gente está falando bem mais sobre isso, né? Mas isso é uma coisa que o direito é desde que você nasceu. Desde que nasceu. Já nasceu italiano. E precisa... É que depois que a pessoa atingiu a maioridade, o pai não consegue mais fazer a transcrição daquele filho. É o próprio filho que tem que fazer o requerimento. E para esse requerimento é um processo de reconhecimento. Entendi. Então, ninguém vai aprovar se você é italiano ou não. Você já é italiano. Você só precisa fazer esse reconhecimento, porém, você precisa comprovar através da documentação. Então, esse é um processo que, por isso que gera muitas dúvidas, né? Mas é italiano quem é filho de italiano. Isso, basicamente é isso. Basicamente. Como comprovar esse direito, né? Vamos supor ali que você tem alguém da família que você ouve falar desde pequeno, né? Ai, minha tia falava que meu bisavô, o pai dela, meu pai falava que o avô dele rezava em latim. Tinha essas histórias, né? Então você acaba descobrindo que, cara, ou pelo meu sobrenome, que muita gente descobre pelo sobrenome, né? Que nem eu, Donelli, até 10 anos atrás não sabia que eu tinha esse direito. E aí a pessoa fica assim, tá, Donelli, como é que eu comprovo isso, né? Que eu sou italiana, tudo. O sobrenome é a pista principal, né? Mas primeira pista. Mas não é a única também. Não. Esse é um processo documental, né? Como a gente está dizendo ali, é um processo documental e você precisa só apresentar as provas que comprovam a legitimidade da sua descendência. É isso. Tá. E aí, quais são os documentos necessários, né? Falando dessa questão de como comprovar esse direito, você precisa de alguns documentos que tenham o formato certo, tá? Mas basicamente são registros, pode passar, são registros de nascimento, casamento e óbito. Então ali tá mostrando bem na tela, né? Tá mostrando direitinho. Você precisa, de uma forma muito grosseira ali, né, dizendo, montando para vocês, vocês precisam comprovar do italiano certificado de nascimento, né, emitido pelo Comune Italiano lá na Itália, onde o antepassado nasceu. Precisa da certidão de casamento dele, seja no Brasil ou na Itália, e a certidão de óbito, tá? Tem muita gente que diz, mas e o óbito? Se vocês forem pesquisar sobre cidadania, quais são os documentos que estão na lei K28, que é o que rege o direito da cidadania italiana, não está exigindo esse óbito. Então, o óbito, a certidão de óbito, muitas vezes ela não é necessária para o processo. Porém, é um documento fundamental na ausência de informações das outras certidões. Então, vamos supor que você encontrou o nascimento do italiano, não está encontrando o casamento, e aí você fala, o óbito não é necessário, então eu vou descartar. E aí você não vai atrás do óbito. Muitas vezes as informações que você precisa daquela certidão que você procura de casamento tá lá no óbito, e você não foi atrás da certidão. E tem um outro tipo de caso também, que é quando
o italiano tem vários nomes, né? Nome composto. Então, ele tem ali 2, 3, 4 nomes. E aí, quando ele imigra para o Brasil, na Itália, ele é conhecido como um nome. No Brasil, ele só se registra como segundo nome. E aí, não consegue conectar muito as certidões, porque os nomes começam a ficar muito diferentes. As idades não batem, porque na época... né? Não era bem registrado. Não era muito bem registrado isso. Então, pode ser que a tua documentação ela fique fraca, sabe? Sim. E o óbito, muitas vezes, ele vem para confirmar o que está escrito no nascimento, casamento. Então, eu apresento todos os óbitos, eu peço para todo mundo ir atrás dos óbitos, mesmo que não seja essencial, mas que apresente nascimento, casamento, óbito e esse último documento que está dizendo ali que é a CNN, que é Certidão Negativa de Naturalização. É um documento que a gente emite no site do Ministério da Justiça e ele é gratuito. A gente precisa ter primeiro todas as informações, né, de nascimento do italiano, casamento, óbito. Precisa ter todo o restante da documentação, porque nessa certidão negativa de naturalização precisa colocar todas as variações que aparecem do nome dele. Então, é uma certidão que vai estar escrito que o Estado, através de uma pesquisa no banco de dados, verificou que Giuseppe Primo Donelli, Donelli Giuseppe Primo, Giuseppe Donelli, José Donelli, aí você coloca todas as variações que aparecem em todas as certidões, né? Não se naturalizou o brasileiro. Entendi. É essa certidão que precisa, que é bem facinho de tirar, mas precisa ter todas as informações do italiano primeiro. Aí, se o italiano... Porque você tem que descobrir qual é o italiano, né? Se o italiano for o seu avô, já é fácil. Já tá tranquilo de você conseguir essas informações. Aí, se for um bisavô, já é um pouquinho mais complicado e assim por diante, né? São mais gerações que você tem que buscar. Quanto mais antigo vai ficando, mais longe, né? Você tem que cavar ali. Mas já fiz processo até de sextavô. Sério? Sério, né? É quando as linhas são muito curtinhas, assim, a árvore genealógica é muito curtinha, né? Vamos supor, seu pai e sua mãe tiveram um filho com 16 anos, aí o outro filho nasceu quando o pai tinha, sei lá, 15 anos. Então, muito curtinhas, assim, né? As gerações. E aí vai longe. Mas, geralmente, vai até a terceira, quarta geração, exatamente por conta dessa imigração, né? Que aconteceu em 1890, 1910. Então, para eles terem vindo nessa data, geralmente o filho nasceu entre 1910 e 1920, depois o neto 1930, 1940, depois já é o seu pai e sua mãe 1960, alguma coisa, e depois já é você 90 para cima, né? 80 para cima. Então, a gente consegue saber mais ou menos até que geração que vai. E falando aqui, voltando, né, na documentação, o italiano, o filho do italiano, nascimento, casamento, óbito, neto do italiano, nascimento, casamento, óbito, se for, né, uma geração muito longa, o bisneto, e o requerente, que seria você, sua certidão de nascimento, casamento, se você for casado. Se tiver filho menor, põe certidão do filho menor também, que precisa, ele é dependente. Aí aqui a gente conecta com o que a gente estava falando lá no começo. Sim. Quando o requerente, ele está requerendo a cidadania italiana e ele coloca o filho dele, menor, ele está dizendo, ele está comunicando o Estado italiano que ele tem um filho. Esse filho não vai precisar fazer um processo, ele não vai precisar pagar por esse processo de cidadania, porque ele é dependente do pai, ele é menor de idade, então ele é dependente do genitor que transmite a cidadania. Ele sendo registrado, ele é italiano. Agora, quando ele tiver um filho dele e ele registrar o filho dele antes do filho completar 18 anos, o filho também não vai precisar fazer processo de cidadania. É só fazer transcrição. Então, as pessoas hoje já têm essa mentalidade de fazer isso, né? De continuar, né, com o registro, né? Isso. Exato. Pode ser que daqui a algumas gerações à frente, esse processo de reconhecimento da cidadania, ele não seja tão falado de novo, ou ele tenha uma baixa, exatamente porque essa nossa geração está se conscientizando através dessa procura, né? Em reconhecer esse direito e registrando os próprios filhos. Esses filhos serão educados dessa forma
e os netos dele já serão registrados. Então, quem vai fazer assessoria lá na frente, talvez vai sofrer uma baixa aí. E aí, então? Então, é basicamente essa documentação necessária. São registros civis que se emite no cartório, tá, gente? Igual a sua certidão de nascimento, casamento, óbito que você emite lá no cartório, onde você nasceu, onde você casou, onde faleceu a pessoa, né? Pode mudar mais. Tá. E aí, sabendo disso, como é que começa a reunir esses documentos? Aí aqui começa a ficar legal, tá? Começa a ficar legal e desafiador, porque é a parte mais trabalhosa do processo de cidadania é essa. E por que Como legal? começar? Porque você entra num mundo, quem aí sofre aí de hiperfoco, passa madrugadas e madrugadas, depois vocês comentem aí, pessoal, aqui embaixo, se você já passou por isso ou tá passando por isso, quando você entra nesse mundo da cidadania italiana, que você quer descobrir, ou você começa a descobrir algumas coisas, você começa a ficar fanático, né? Por isso, você fica obcecado, e aí você só quer descobrir onde estão as certidões. E aí vou ensinar aqui, vou dar algumas dicas, tá? De como é que se começa a reunir essa documentação. E aí, então me conte. Então vamos começar dizendo que conversamos lá, né, com os avós, tô aqui assistindo Boulder. Nossa, a menina tá lá falando de cidadania italiana, né? Será que eu tenho... Eu sou José da Silva, como é que eu vou ter uma cidadania italiana? Às vezes você não sabe, tem que montar a árvore genealógica. Então, a primeira coisa que tem que fazer é montar a árvore genealógica. Pode ser através de um pedaço de papel de pão, caneta, um caderno ou computador, se você for mais tecnológico, ou de uma outra forma que é através do Family Search, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas basicamente o que você tem que fazer é isso aqui, é montar a árvore genealógica. Tá grande, né? Tá. Montar a árvore genealógica. É muito simples. Você começa sempre por você, é de baixo para cima. Quando vocês viram os slides da documentação, vocês viram que eu comecei do italiano para baixo. Mas não dá para você saber quem é o italiano ainda. Então, você começa a árvore genealógica de baixo para cima, que começa por você, né? No caso, eu coloquei eu. E aí, eu coloco aqui as informações, as minhas informações. Meu nome completo, onde eu nasci, a cidade que eu nasci, que cartório que tá minha certidão, né? Onde a data do meu nascimento, a data do meu casamento. Acabou. E aí eu puxo a perninha ali para minha mãe e para o meu pai. Aí eu vou colocar a mesma informação. Qual que é o nome do meu pai? Qual que é a data de nascimento do meu pai? Aonde nasceu o meu pai? Ah, mas eu não sei onde nasceu o meu pai. Você sabe onde nasceu seu pai? Claro que eu sei. Você sabe que cartório que tá a certidão dele? Não tô sabendo, não. Então, aí o que você vai fazer, Felipe? Você vai olhar a sua certidão de nascimento e aí você vai ver que ele nasceu no distrito tal, nananã. Aí você vai entrar em contato com aquele cartório e vai falar, olha, certidão do meu pai, fulano de tal, nascido na data tal, nananã, pode fazer emissão para mim? É isso. No livro tal. Às vezes não vai ter o livro escrito. Se você tiver, o cartório só vai fazer emissão. Se você não tiver esses dados, o cartório vai ter que fazer uma pesquisa dentro dos dados dele. Mas como é seu pai, muito provavelmente é muito fácil de achar, porque seu pai tá vivo, né? Então consegue achar muito fácil. E se mesmo assim não tiver escrito na certidão, tem uma outra forma de encontrar. No RG, se o seu pai ainda tiver a carteirinha do RG, tá escrito no verso do RG, livro, folha, de onde está lavrado o último documento dele, que seria o casamento, se ele for casado. Sim. E através do casamento se encontra o nascimento, tá? Entendi. Então, mais ou menos isso, pai e mãe. E aí, através do pai e mãe, você vai saber qual o nome dos seus avós, né? Seus avós estão vivos, é mais fácil, porque aí você vai direto nos avós, né? Fala, vó, como é que... Às vezes a avó tem o mesmo sobrenome do avô, porque casou, pegou o mesmo sobrenome. E aí você vai lá na sua avó e pergunta, avó, qual que é seu nome antes do casamento? Sim. Às vezes o nome dela é Marquezine.
né? Eu vou dar o exemplo aqui da Bruna Marquezine, que inclusive é um negócio muito legal pra gente falar daqui a pouquinho, que recentemente ela conseguiu a cidadania italiana dela, né? Sim. Mas o nome dela o sobrenome dela não é Marquezine. O Marquezine vem da avó dela, né? Então depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, muitas vezes, essa primeira pesquisa, você vai mesmo pelo sobrenome. Você vai pesquisando, cara, tem que ter um sobrenome diferente ali, só tô achando de Oliveira, só tô achando Delgado, né? De repente acha um italiano ali. Mesmo que você encontre um sobrenome diferente, joga no Google, origem do sobrenome tal. Vai sair, tantos por cento de ser italiano, pode ter, esse sobrenome existe em Portugal, existe na Itália, então joga no Google os sobrenomes que vão aparecendo da família, principalmente da parte materna, Sim. porque da materna ela pega o sobrenome do marido e acaba escondendo, né, fica omisso o sobrenome dela, e você tem direito à cidadania italiana, mas não tem o sobrenome, mesmo assim você tem o direito, Entendi. né? Então, você vai subindo a árvore. E aí vai chegando nos bisavós. Em algum momento, enquanto você vai descobrindo, né, quem são as pessoas, você vai pedindo certidões. E você vai ter que ler essas certidões para saber onde estão os próximos documentos. Então, é assim que você vai começar a montar a sua árvore genealógica e descobrir se você tem direito à cidadania. Felipe, eu queria que você compartilhasse aquela do Family Search, que tá na... Tá. Uma coisa que eu acho legal de ver a árvore genealógica desse jeito aí é pela quantidade de chances que você tem, né? Porque não é só o pai e a mãe, né? Você vê, olha o tanto de chances. Se eu tô vendo aqui de bisavô, já tem aqui 8, né? São 8 bisavós e aí tem os trisavós também, né? Que a gente não colocou na árvore porque não ia caber ali, mas Sim. é gigantesco, né? Aqui, ó, Family Search, você pode... Ou você fala onde eu clico ou você clica aí. Tá. Esse site aqui, pessoal, é muito importante para as buscas de vocês, porque a gente fala informalmente que é a plataforma da Igreja dos Mormons, né? Sim. Mas é a Igreja de Jesus Cristo, se eu não me engano. E esse pessoal, eles fizeram um trabalho excepcional. Há muitos anos atrás, eles começaram esse trabalho e continuam até hoje. Eles foram batendo de igreja em igreja, pegando todo o acervo físico daquela igreja, livros, registros, e digitalizando esses documentos. Então, o maior acervo digital do mundo está dentro do Family Search. Esse acervo digital de registros religiosos, e também hoje já tem registros civis também. Então, é muito interessante, você consegue achar muita coisa. Tem muita gente que conseguiu montar toda a árvore genealógica sem precisar contratar pesquisador, montando sozinho, se empenhando. Esse site, acho que vocês conseguem ver ali, tem que jogar Family Search, tá? No Google, e aí vai aparecer ali, familysearch.org. Aí vocês coloquem no idioma de vocês. Vai estar sempre em inglês, mas vocês conseguem colocar o idioma ali em português, que eu coloquei aqui. Eu não montei a minha árvore genealógica, na verdade está com outro login, que eu não me lembro a senha. Então, eu criei um aqui só para mostrar para vocês como que vocês começam. Você vai na página inicial, montar a árvore genealógica. Comece agora. Tá vendo o botãozinho ali? Sim. Comece agora. Vocês coloquem o nome de vocês, aí vem a informação se tá vivo, se você... Nem vou pedir para você clicar, porque senão vai entrar um monte de coisa. Sim. Mas é só para vocês saberem que é muito didático, sabe? Esse site. Então, você começa a montar e ele já vai te dando as instruções de onde ir, de anexar documentos, inclusive, se você tiver documento da pessoa, às vezes não se coloca, mas coloca do pai, da mãe, e aí essa árvore genealógica, ela vai ficando um banco digital seu, né, de seu pai, sua mãe, avô, né? Quando chega, muitas vezes, lá no bisavô, bisavó,
ele encontra, ele conecta com outros documentos que ele já tem no acervo digital. Então, como esses documentos estão digitalizados, eles também, a maioria está digitado. Então, se você coloca lá, Giuseppe Donelli, aí ele vai te dizer assim, temos um registro em nome dessa pessoa, você quer ver? Às vezes você abre, é o registro do nascimento. Mas por exemplo, se a gente for primo e eu fizer lá todo o meu processo e já colocar, e aí você acaba encontrando através do mesmo site. Ele vai avisar que a minha árvore genealógica se conectou com a sua. Entendi. Eu tenho um caso de uma cidadania da família Corédio, não sei se a família vai estar assistindo esse episódio, mas eu trabalhei para essa família lá quando eu morava no Brasil, eu era jovenzinha, e trabalhei para essa família, e aí, muitos anos depois, né, a família, Jéssica, tá trabalhando com cidadania? Vamos fazer a cidadania da minha família, tal. E aí, né, entrou em contato comigo, comecei a fazer, e eu achei o nascimento do italiano, na época eu fazia esse tipo de pesquisa, achei o nascimento do italiano, faltava o casamento que não se achava de jeito nenhum. E daí, passei para ele, pesquisadores, tal, tudo, porque depois de um tempo já tinha muita demanda, não conseguia parar para fazer pesquisa. E aí ele ficou morno, sabe? Sim. Pesquisando. Daqui a pouco, passou alguns meses, veio um pedido de consultoria, né? Fizeram para fazer uma consultoria online comigo. Uma pessoa com o mesmo sobrenome, uma moça. E aí eu perguntei para ela na consultoria, né? Eu falei assim, eu vi que ela não falava nada, que era indicação da família Corédio, né? E o sobrenome dela, Corédio. E eu falava, fulana, mas como é que você me achou? Foi alguém te indicou? E aí ela, não, eu achei um vídeo seu na internet e tudo, e comecei. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, não, aí eu entrei no Family Search, e aí comecei a fazer a minha árvore genealógica e conectou com um primo que eu nem conhecia. Aí eu falei, por acaso o nome desse primo é fulano de tal? Aí ela, Eu falei, eu tô fazendo o processo dele. O que você tem de documento? Ela, eu não acho o nascimento do italiano, eu só tenho o casamento. Aí eu falei, eu tô precisando desse casamento. Olha aí, tá vendo? A gente conectou as duas árvores através do Family Search. Eles se conectaram. Eles não se conheciam. Essa parte da família mora no Canadá e a outra parte da família no Brasil. Fizemos o processo, já saiu, deu tudo certo. 16 pessoas no final das contas. Isso. Por causa daquela pessoa que tava faltando. Da ajuda do Family Search. Olha aí. Que conectou então, as árvores. Já valeu assistir o episódio aí por causa dessa dica. Aí, né? E então. Aí, Felipe, coloca ali no pesquisar, lá em cima, do lado do árvore familiar. Aqui. Isso. Se vocês estão montando a árvore genealógica, não apareceu nenhuma mensagem, não conectou com ninguém, tá tudo no breu ali. Vai no pesquisar, vai no registros. Clica aqui. Clica aí. Vou dar um exemplo ali do meu italiano. Escreve aí. Sim. Giuseppe. Descobri que o nome do italiano é Giuseppe Donelli. Não sei local, não sei ano, não sei nada, só sei isso. Pesquisar. Quando eu chego para pesquisar Giuseppe Donelli, quando eu chego a esse ponto, isso significa que eu estou procurando o italiano. Se eu estou procurando o italiano, é porque eu já passei pelo meu avô, pelo meu bisavô, já tenho as certidões, tudo. Pesquisei, li todas as certidões, não vi que o nome dele era José Donelli, que pode ser uma variação de Giuseppe Donelli. Joguei ali no Family Search. Apareceu um monte de Giuseppe Donelli, tá vendo? Sim. Como é que eu descubro se o meu Giuseppe Donelli tá aí? Pelo nome dos pais dele. Porque no meu caso, vamos supor que eu tô com as certidões aqui do meu bisavô, que é o Virgílio, né? Na certidão de nascimento do Virgílio, vai estar escrito que o José, estava escrito no caso, que ele é filho de José Donelli e da Maria Trombetta, filho de João Donelli e Elisabetta Rossi. Sim. Então, traduzindo esses nomes, fica José Giuseppe, Giovanni é João. E aí eu conectei ali, ó, São Paulo. Vi que tá tudo... Esse aqui, o segundo. Eu vi que o primeiro Giuseppe P. Donelli não tem muito a ver, não tem nome dos pais. O segundo
já tem grandes chances de ser o meu, e todos para baixo imigraram para os Estados Unidos. Nova York aqui, né? Então, a imigração desse Giuseppe Donelli foi em São Paulo, foi para São Paulo. Então, clica nele, vamos ver se é o meu. E aí, se você clicar em ver registro, ele vai abrir todos os registros que alguém já anexou ali ou que o próprio Family Search conectou. Que nesse caso, pode abrir, é um registro de desembarque. É desembarque? É isso, ó. Registro de estrangeiros, Giuseppe Donelli, nacionalidade italiana, casado, Elisabetta Rossa, aonde era a residência dele. Aí, esse local... perguntei para minha família e realmente era onde o meu bisavô morava, então bateu tudo. Isso é muito legal, né? Porque é a sua história também que você está descobrindo aí. Exato. Operário, ele era operário aqui, ó. Exatamente. E se você voltar no Giuseppe Donelli, vai ter a opção de você clicar no nome do pai dele ali, Giovanni, e de repente ter mais informação, ter mais registro, entendeu? Então, aqui tem pouca informação, no caso, eu tive que batalhar mais um pouquinho, e aí eu fui meio ruinzinha ali, não coloquei as informações que deveria colocar, mas quando eu tivesse achado mais informações, eu deveria ter colocado ali, porque eu estou alimentando essa plataforma que ajuda tanta gente, né? Então, através desse Family Search, eu comecei a pesquisar. Você tem que ir a fundo, tá? Nesse Family Search, que não para aqui. Você começa a encontrar livros de registros e ler livro por livro e saber, porque, ó, tá dizendo ali, ele era residente na Henrique Dias, que é um bairro X de São Paulo. Sim. Tá, se ele era residente ali... Será que ele faleceu ali? Será que nasceu o meu... na verdade, já tinha certidão do meu bisavô, mas será que ele faleceu ali? Onde será que ele morreu, né? E aí você começa a entrar em contato com o cartório, começa a pesquisar mesmo, fazer essa busca, e você vai encontrando certidões através dessas conexões. Muito legal. Quando uma outra forma, né, que foi essa aqui, gente, eu deveria ter deixado até pro final, o pessoal ficar até... Porque essa dica que eu vou dar agora, ninguém dá em lugar nenhum. Olha, exclusivo aí. É exclusivo. Se você entrar naquele site ali... Esse aqui. Esse site, ele é um arquivo histórico, ele tá em italiano, tá? Ele é um arquivo histórico militar. No caso, esse é de Rovigo e de Padova, que são duas regiões ali do norte. O que acontece? Quando a gente está fazendo a pesquisa da documentação, e aí a gente pegou todas as certidões do Brasil, e aí você fala, Jéssica, mas só tá falando que é natural da Itália. Eu entrei lá no Family Search, fucei, e não tá me dizendo de onde que ele é da Itália. Então, eu não tenho mais certidões. Como é que eu faço, né? Será que é a hora de eu contratar um pesquisador, então? Talvez. Se você não tem um conhecimento ali mais a fundo, talvez seja a hora de você contratar um pesquisador. Ou se você começa a seguir dicas, né, do Boulder aqui, Sim. Se você seguir essa dica aqui, quando você está nessa busca, você tem a opção também de procurar pelos registros militares dos italianos da época, né? Isso se chama lista de leva. Então, os acervos digitais, né, dos arquivos históricos da Itália, a maior parte está muito organizado. Então é tipo assim, o pessoal serviu no exército naquela época, tem aqui neste site. Possivelmente, muito possivelmente. Não é tudo que tem, porque o pessoal que tem a parte mais organizada está sempre no norte italiano, então se vem ali do centro para baixo, já começa a ficar um pouco mais desorganizada a questão da digitalização dos documentos, mas no norte italiano é tudo muito organizado, né? Então, dentro desse histórico militar que se chama lista de leva, você consegue ter a informação de nascimento do italiano, quando que ele serviu e da onde que ele veio. E o nome dos pais dele, né? Então,
eu vou pegar mais uma vez o meu exemplo aqui, tá? Então, vocês podem jogar no Google. Se você quiser, só abrir mais uma aba lá em cima. Aqui? Jogar... É muito... Vocês podem colocar Antenati. E dá um enter e vai aparecer ali, ó, Portale Antenati. Você vai pesquisando ou... Deixa eu voltar aqui pro microfone. Ou você pode colocar lista de leva do lugar X. Sim. Então, você escreve lá no Google. Lembra sempre que é lista de leva o nome, tá, gente? Lista de leva quer dizer registro militar. Então, lista de leva de Veneza. Roma. Lista de leva de não sei... No caso aqui, o meu antepassado, ele é de Rovigo, né? Para eu achar isso, na verdade, eu tive que procurar na lista de leva de todas as listas de leva. E aí eu caí nessa de Rovigo, pode voltar ali no arquivo. Esse aqui. É importante ressaltar que a minha família, quando eu estava fazendo a busca dos documentos, a minha família me contou uma história de que o meu italiano, ele tinha vindo da Sicília. E que ele vinha fugir da máfia, alguma coisa assim, uma história muito louca. No final das contas, não era nada disso. Porém, eu não fiquei presa nessa informação da Sicília, porque senão eu ia ficar só na Sicília e não ia descobrir o meu antepassado, né? Uma outra coisa também é você jogar... tem um outro site que chama Geanet, se eu não me engano, que ele mostra o percentual daquele sobrenome dentro da Itália. Então, se jogo lá Donelli, tem 80% de italianos com aquele sobrenome na região do Vêneto, eu não vou procurar lá na Sicília, porque se tem muitos descendentes, muitos sobrenomes ali, é porque se deu origem ali aquele sobrenome. Então, pode ser que o meu italiano tenha nascido por ali. Não era tão simples ficar viajando, sabe? Andavam de carroça, era cavalo. Então, não era uma coisa que se viajava. A gente está falando de 1800 e pouco. 1800 e não sei quanto. Então, assim, não era muito simples, sabe? Então, voltando aqui. Peguei a dica da lista de leva. Nossa, será que tem o registro militar? Vamos ver? Aí, achei, procurei em todos... Caí nesse arquivo histórico de Pádua. Tem que fazer um login, tá? Pra gente não perder muito tempo. Eu já deixei logado o meu aqui. Aí esse aqui, cognome é o quê? Cognome, que seria cognome. Cognome. Em italiano. E seria o sobrenome, né? Cognome é o sobrenome. Cognome é sobrenome. Sobrenome na Itália sempre vem na frente. Tá. Eu vou colocar. Tá digitando ali o Donelli. Coloquei o Donelli e o nome... Vou colocar aqui. E eu coloquei o Giuseppe. Eu não coloquei... Se eu tivesse o nome da mãe, local de nascimento, data, eu teria colocado. Vamos ver o que aparece aí. Olha, apareceram 3 aqui. Apareceram 3. Sim. Tá vendo que o segundo tá escrito Giuseppe Primo. Esse primo era uma informação que eu não tinha do nome dele. Tem a data de nascimento dele... Tem a província de onde ele nasceu, que é Rovigo. Tem o ano de nascimento. Tem o nome do comune. Sim. E tem o nome dos pais, que bate com aquilo que eu achei no Family Search. Giovanni e Arossi Elisabetta. Entendi. Então, eu achei o meu antepassado italiano sem precisar contratar um pesquisador. Olha só. E tem aqui os Donellini também. Então, se você errar ou colocar um nome parecido, pode acabar... Se você colocar só Donelli... Também pode aparecer uma série de pessoas. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com esse comune, peguei a data de nascimento, o nome dos pais, o nome dele, mandei pro comune, o comune confirmou que estava lá. Olha aí. Então, aí eu fui montando. Por sorte, ele também tinha casado no mesmo comune, né? Então, ficou ali bem casadinho. E aí, por último, tinha ficado só o óbito para eu achar. E eu achei esse óbito de uma forma um pouco inusitada também, que não é todo pesquisador que diz, não são todas as assessorias que têm esse know-how, assim, de procurar fazer uma pesquisa
em todos os cartórios do estado através de um pedido na corregedoria. Sim. Eu descobri isso fazendo a monta da minha árvore genealógica mesmo, passando por todo esse caminho que eu tô passando para vocês, né? E aí consegui todas as certidões e tinha faltado o óbito. E eu queria apresentar o óbito, né? Porque tinha que conectar ali todas as informações. E aí eu pesquisando muito na internet, vi que todo italiano em São Paulo, né? Eles eram enterrados basicamente em 2 cemitérios. Aqueles que não tinham dinheiro para comprar, né, se diz túmulos, né? Sim. No comprar o terreno, Sim. né, no cemitério, eles eram enterrados em basicamente 2 cemitérios, que é o cemitério do Araçá e um outro cemitério que eu não vou me recordar o nome agora, vocês me perdoem, mas eu tinha essas 2 opções, né? E aí eu falei, tá, se são só 2 cemitérios, que basicamente eles eram enterrados ali, vamos lá. Fui lá no cemitério do Araçá, que é lá atrás das clínicas para quem é de São Paulo, e aí eles falaram, olha, a gente não tem... Queria ir lá na lápide e tudo, né? Mas na lápide não ia me falar onde era o cartório. Eu queria ir no cartório. E aí eles falaram, a gente não tem um registro aqui, mas você pode fazer um pedido na Corregedoria do Estado. Eu falei, mas o que tem a ver a Corregedoria do Estado, né? A Corregedoria cuida dos cartórios, né? A Corregedoria de polícia, né? Também é responsável pela corregedoria dos cartórios. Tanto que quando você tem uma denúncia contra um cartório, você vai na Corregedoria do Estado. Então, eu fui na Corregedoria do Estado, que na época ela, deve ser ainda, mas era lá no Fórum João Mendes, atrás do fórum, e pedi essa pesquisa. Fui muito leiga, assim. Eu falei, olha, me falaram que eu posso fazer uma pesquisa aqui, vocês fazem? Ah, sim, preenche aqui, isso aqui que a gente faz. E aí eu preenchi mais ou menos as datas ali, né, que eu achava que tinha falecido, um período de 10 anos. Coloquei as variações, que poderia ser José Donelli, Giuseppe Donelli. E eles falaram, tá bom, dentro de 90 dias a gente vai te dizer se achamos ou não. E foi feita uma pesquisa em todos os estados, todo o estado de São Paulo. E em 60 dias eles acharam o óbito em um cartório. Eu pedi, eles me deram informação por e-mail, eu liguei no cartório, pedi a certidão, pronto. Árvore genealógica, pronta. Pronto, aí sim você achou realmente o italiano e tudo mais. Aí sim eu tava pronta, entre aspas, ali, para começar o meu processo. Na verdade, acho que pode passar um. Sim. Você vai descobrir nesse momento se você realmente tem direito à cidadania ou não, né? Porque às vezes você tem o italiano, mas houve uma interrupção por algum motivo, né? Quais são os principais motivos que se interrompem aí? Legitimação, a falta da legitimação, né? Na Itália só existem 2 formas de se legitimar um filho. E para a cidadania italiana, todo genitor que transmite a cidadania, ele tem que ter legitimado esse filho de 2 formas. A primeira, através de um casamento civil entre esses genitores, né? Se o filho nasce fruto de um casamento civil, ele foi legitimado. Tanto que tem algumas certidões antigas, né? E quem é mais antigo, também avós, bisavós, vão dizer ali que é filho ilegítimo ou filho natural. Isso no Brasil não se usa mais esse termo, né? Porque é discriminatório, um filho ilegítimo. Mas simplesmente um filho ilegítimo quer dizer filho fora de um casamento civil. Né? Mesmo que fosse naquela época amigado. Amigado, não. Vai estar na certidão filho ilegítimo. Entendi. Né? Hoje em dia não se usa mais, mas antigamente, né, se vocês forem olhar na certidão, vai estar escrito assim. Então, assim, nasceu fruto de um casamento civil, é legitimado. Sim. Nasceu fruto fora de um casamento civil. Que quer dizer pais só juntados, ou realmente pulou a cerca, né? Fora do casamento em todos os sentidos. Não teve um casamento civil, né? O genitor que transmite a cidadania tem que ter declarado esse filho. Como que se declara? No nascimento. Vai no cartório, tem que estar escrito na certidão. Dia tal, compareceu aqui no cartório o Giuseppe Donelli, e declarou que no dia X desse mês, desse ano, enfim, nasceu seu filho, Virgílio, filho dele, declarante, e da fulana de tal.
Entendi. Porque o que acontece? É muito fácil ir no cartório e falar: eu, Felipe, sou pai da Maria e a mãe é a Jéssica. Cadê a Jéssica para comprovar, né, se isso é verdade ou não? Então, na Itália, eles não basta alguém dizer que você é pai, você tem que declarar que você é pai. Se isso não aconteceu durante o registro de nascimento, isso deve ter acontecido até essa criança ter completado a maioridade. Até os 18 anos. Até os 18 anos. Esse é um dos os principais motivos de interrupção recente, né? Que a gente chama de quando as pessoas ainda estão vivas, dá para fazer essa cidadania de uma forma diferente, que é a cidadania por eleição, mas quando já faleceram os ascendentes, tudo não tem mais como, porque não dá para fazer uma declaração de paternidade tardia, né? A pessoa já morreu. Então, essa seria uma interrupção. Mas tem, assim, tô dizendo de uma forma grosseira aqui, senão a gente poderia ficar falando disso mais 1 hora. Sim. Mas essa é uma interrupção. E uma outra interrupção é a linha materna. As pessoas não se atentarem, né, que existe uma mulher na linha de ascendência e no ano de nascimento desse filho. Se esse filho nasceu antes de 1948, ele nasceu durante uma Constituição que dizia que mulheres que se casavam com estrangeiros, elas perdiam o direito de transmitir a própria cidadania para o filho. Hoje se entende, depois de 1948, surgiu a nova Constituição, e se entende que essa lei é discriminatória, né? Porém, o que se aplica é a lei de quando a pessoa nasceu. Entendi. E por isso que existe essa interrupção. E hoje só é possível fazer esse tipo de processo, nesse caso, via judicial, né? A gente manda o requerimento para o juiz e o juiz, através desse recurso, ele vai entender, existe já essa jurisprudência, para ele confirmar que não, realmente essa era uma lei discriminatória, já que a gente está falando de direitos de sangue, o que tem a ver ela ter casado com o outro, né? O filho ainda tem sangue italiano. Então, é porque antes tinha essa coisa, né? Se tem uma mulher na linha, eu não posso ter a cidadania italiana. Pode, mas tem que ser a via judicial. Exato, porque nenhum consulado vai fazer por conta dessa interrupção, porque, querendo ou não, houve a interrupção, Sim. Né? Por isso que filhos mesmo que tenha mulheres na linha, e o filho nasceu depois de 48, não importa, você vai no consulado, vai fazer, o processo é feito, é entendido de uma forma administrativa, que é uma forma regular. Só entra nessa parte judicial quando existe alguma irregularidade, né? Que é essa parte que você tem que pedir a aprovação do juiz, porque aquela lei de antigamente já não existe mais, mas aquela pessoa nasceu durante aquela Constituição. Então precisa passar pelo juiz e o juiz dizer, não, essa lei é discriminatória, tá aqui, reconheço a cidadania dessa pessoa. Certo. Então, beleza. A gente já descobriu italiano e aí agora é provar, né? Pegar essas documentações. Já achamos as documentações, na verdade. Já. E agora, como é que funciona? Tem mais algumas interrupções. Sim. Tem o local de nascimento do italiano, né? Se ele nasceu na Itália unificada, então ele tem que ter nascido não no reino da Itália, mas na República Italiana. Olha, é muita burocracia. Porque antes de 1800 Eita, fugiu aqui. 1866, 1861. Eu não vou poder te ajudar nessa, não. Me fugiu aqui. Se não me engano, é 1861. A Itália era reino da Itália, né? Depois disso que ela se unificou, né? E virou República Italiana. Então, esse italiano tem que ter vivido na Itália unificada. Isso significa que ele tem que ter falecido depois dessa data. Se ele viveu um dia na Itália unificada, ele é italiano. Entendi. Entendeu? Então, ele pode ter nascido em 1830. Se ele faleceu em 1890, ele é italiano, tá? Sim. Então, essa é uma questão. E aquela história da CNN que eu mostrei ali, que é a certidão negativa de naturalização, ele não pode ter se naturalizado brasileiro
né? Ou se ele se naturalizou, a gente vai ter que analisar e ver quando que nasceu esse filho, se o filho já era cidadão italiano quando ele se naturalizou, ou se quando o filho nasceu, ele já era naturalizado brasileiro. Aí já nasceu como brasileiro o filho, aí interrompe mesmo, né? Tem muitos detalhes que a gente vê na análise, né? E são coisas assim que tem a interrupção, mas os principais seriam esses. Tem a questão trentina também, que você já deve ter ouvido falar. Qual essa? Descendentes de Trento, né? Sim. Que é quando... É uma região da Itália que é muito coladinha ali na Áustria, que pertencia ao Império Austro-Húngaro na época, até 1919. Essa parte da Itália que Trento, que para mim é a região mais linda da Itália, né? Montanhosa. Trento, Bolzano, Gorizia, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Só foi anexado à República Italiana em 1920. Então, quem migrou para o Brasil antes de 1920 e nasceu nessa região, emigrou como austríaco e não como italiano. Olha. Então, tem que prestar atenção em todas essas datas, tudo isso. Mas tudo isso se vê na análise, não é uma coisa que você vê agora. Você reuniu toda a documentação, você tem que mandar para uma análise. Ou você tem o conhecimento suficiente para saber quais são todas as interrupções e se essa tua documentação te dá realmente o direito, né? Fazer cálculos de data, de idade, saber que nome que tá errado, né? Ou você tem esse conhecimento para fazer uma boa análise, ou você contrata um bom profissional. Pelo amor de Deus, um bom profissional. Não dá para qualquer um fazer análise, porque essa é a etapa mais importante. Errou na análise, e não tô falando assim, errou uma idade, tinha 24 anos, na verdade tinha 26 quando casou, não é isso. Tô falando de não perceber que tinha uma interrupção na documentação e mandou mesmo assim para fazer processo. Seu processo vai por água abaixo. Vai. E não é só dinheiro, né, que a pessoa gasta. É tempo, é toda a pesquisa, é todo o planejamento, é emoção também, né? Todo psicológico, Não adianta, alguém fez a análise, errei na análise, desculpa, eu devolvo seu dinheiro. Mas que dinheiro? Não é dinheiro, né? Então, é muito cirúrgico, sabe? Eu costumo assimilar a um trabalho de uma cirurgia, de um médico. Um médico, se ele tá em uma cirurgia, ele erra, os danos daquilo são para a vida toda, né? Na pessoa, ele pode, né? E é a mesma coisa na análise. Se você deixa passar uma informação, você faz alguma coisa errada, chega no juiz, né? De um consulado, tudo, não passa aquela documentação, o dano disso é muito, muito alto, né? Para a pessoa, a família, né? E, enfim, não dá para errar na análise. Tem que prestar atenção, tem que saber, né? Realmente. E aí, conectando aqui com esse próximo slide, a gente precisa, para fazer análise, precisa da certidão no formato inteiro teor, tá, gente? Quando vocês pedem a certidão no cartório, geralmente quando a gente pede essas primeiras certidões, a gente não tem muito conhecimento, né? Aí a gente só pede a certidão. Cartório, me manda a certidão de registro de nascimento do fulano de tal. O cartório vai mandar uma certidão simples. Pode mandar. Não é essa. Enfim, pode deixar aí. O cartório vai te dar uma certidão simples, que é essa que você conhece, que vem as lacunas bonitinhas, tal, que é igual à tua certidão de nascimento e casamento. Para o processo de cidadania, a gente vai usar a certidão no formato inteiro teor. Inteiro teor é a cópia fiel ao livro de registros. Então, ele vai pegar o livro onde está lavrado esse registro dessa pessoa e vai digitar exatamente igualzinho o que está escrito no livro, sem tirar nenhuma informação. E a certidão simples, ela só responde às lacunas. Nome, fulano. Idade, nada de nascimento. Se tiver mais alguma coisa ali, não está informando na certidão simples. Então, de inteiro teor tem, não sei quem compareceu tal dia. Exato, tem os dados do declarante, que é o que a gente precisa para caso não haja casamento civil, ou muitas vezes tem família que faz registro tardio
né, de casamento, a igreja pegou fogo, o cartório pegou fogo, não tem mais o documento, tem que fazer um documento, agora tem que reconstruir aquele documento de lá de trás. E aí, como é que eu chego no nascimento, né, daquele filho e eu comprovo que ele é fruto de um casamento civil, se o casamento civil eu fiz agora? Nem sei se aqueles pais casaram, né? Então, esses detalhes sempre vocês vão encontrar na certidão em teor e a certidão utilizada no processo. E ela vai vir nesse formato aqui, tá? Certo. Então, é isso. E aí? E aí, quanto tempo demora, né? Sim. Esse processo. Porque eu acho que é a principal dúvida, né, de quem tá entrando aí no processo de cidadania é pelo tempo, né? Muita gente que mora fora, por exemplo, a gente mora aqui na Irlanda, tem muita gente que vem com visto estudante, quer saber quanto tempo demora para saber se o visto de estudante vai durar o tempo suficiente, se ela não vai ficar irregular aqui. Isso é um exemplo, né? Tem muita gente que quer usar a cidadania italiana para imigrar, por exemplo, sair do Brasil, então está esperando esse período. E eu acho que essa é uma das principais perguntas, né? Eu começo dizendo, porque você tem muitos seguidores, né, que estão aqui na Irlanda. Eu já vou começar dizendo que quem tá na Irlanda começa a mexer com isso agora, tá sempre com a corda no pescoço. Sim. Provavelmente não vai dar tempo, porque não dá para prever, né? Depende de cartório, depende da pesquisa, depende de quão escondida tá essas gerações, né? Falando da documentação, não dá para prever. Porém, eu tenho uma margem de tempo, né? Que eu costumo trabalhar, então essa margem eu costumo pegar dos meus próprios clientes, que geralmente entre 1 e 2 anos. Quem é muito agilizado ou tem a sorte de que as certidões estejam muito fáceis, tem muitas informações, ou que quando vai fazer pesquisa já encontra logo de cara, que nem eu fiz ali com vocês. Quando a pessoa tem essa sorte ou tem essa agilidade de pegar e fazer, geralmente 1 ano. Muito rápido. Isso inclui o quê? Reunir documentação, que você pode reunir a documentação para análise 3 meses, vamos supor. Então, mas tem uma coisa também, né? O processo, é porque a gente está falando o tempo inteiro, mas o processo só começa depois que você já reuniu tudo e dá entrada, né? Eu tô falando aqui só da parte da documentação, de você reunir essa documentação. Sim. Geralmente o pessoal fica entre 1 ano até, se tiver muito difícil, 2 anos. Ninguém passa de 2 anos. Porque se passa de 2 anos é porque já desistiu também, já parou. Entendi. Mas geralmente 1 ano. Por quê? Vamos supor que você tenha muita sorte com a documentação. 3 meses você conseguiu tudo, conseguiu reunir tudo. Que foi o meu caso ali. Consegui 3 meses e tal, todas as certidões. Análise. Tem coisa para corrigir nessas certidões. Quantas certidões vão precisar ser corrigidas? Eu tenho 12 certidões, 12, 13 registros, né? Eu preciso corrigir 8. Quanto tempo isso vai demorar? Se você for no cartório, o cartório... Primeiro que a certidão italiana tem que vir da Itália com um apostilamento, que é uma legalização para ela ser válida no Brasil. E aí ela passa por uma tradução juramentada para o português, para o cartório poder usar essa certidão italiana como prova do erro das próximas do Brasil. Entendi. Entendeu? Então, assim, vamos supor que eu tinha o óbito do italiano para corrigir, porque o nascimento e o casamento dele estava na Itália, né? Quando chegou no Brasil, ele virou José Donelli. Tava dizendo que ele faleceu com 80 anos, ele tinha 76 anos. Tava dizendo que o nome do pai dele era do João Donelli, era Giovanni Donelli. O nome da mãe tava errado também. Então, para tudo valer, tudo que vem ali após aquela certidão valer, você precisa disso aí, né? De uma retificação. Precisa precisa da apostila de Haia, que é
convenção ali de Haia, uma legalização para ela ser válida no Brasil e uma tradução juramentada para o português, para o cartório entender o que está escrito naquele documento. Então, todo documento, seja daqui para a Itália, da Itália para cá, da Irlanda para lá, para ser qualquer documento para ser válido no exterior, ele precisa de uma legalização, que nesse caso é a apostila de Haia para nós, né? Sim. A apostila de Haia. E aí precisa passar pela tradução somente para o cartório entender o que está escrito naquele documento. E aí eu apresento o nascimento e o casamento do italiano com esse procedimento e o cartório vai falar, não, realmente esse óbito está errado, eu vou corrigir para você. 15 dias úteis. Ou um mês. E todo esse processo também de enviar a carta da Itália para o Brasil e... Demora, então... porque às vezes o comune... eu achei, tá aqui, te mando o PDF. Tá, e a certidão física? 2 meses para chegar. PDF não serve, né, na hora. Não serve. E aí você acaba perdendo tempo nisso. E aí o cartório aceitou corrigir o óbito. Só que se eu peço para corrigir também o nascimento, por exemplo, do Virgílio, o casamento do Virgílio, que é o filho do italiano, que são as próximas certidões, na hora que o cartório for corrigir, se for outro cartório, ele vai pegar nascimento, casamento, óbito do italiano, que ainda não foi corrigido o óbito, ele não vai aceitar fazer a correção do filho, porque o óbito não está batendo com as informações do nascimento e casamento. Então, primeiro tem que corrigir uma, usa essa corrigida junto com as outras para corrigir as próximas. E aí, Felipe... E aí são meses, porque tem cartório que leva 15 dias, tem cartório que leva 1 mês, tem cartório que leva 2 meses. Um cartório rápido, né? 15 dias úteis. Sim. Então, imagina que você tem 8 certidões para corrigir. Não importa o número de retificações. Se você tem uma informação ou 10 informações, é a mesma coisa. Demora o mesmo tempo. Demora o mesmo tempo, é a mesma coisa para o cartório, o mesmo preço. Mas imagina que você já tem 4 meses de espera ali. Fora o tempo que você gastou para reunir a documentação. Então, a gente já está falando de 7, 8 meses, né? Reuniu a documentação, corrigiu tudo, mandou para reanálise. Não, realmente, pintou aqui, tá? Tudo que mandou corrigir tá corrigido. Legaliza a documentação, que passa pela apostila de Haia, só que agora é o contrário. Apostila no Brasil para ser válida na Itália. Não. E aí, tradução juramentada. Só essa logística, né, de apostila, tradução, né? Envio 1 mês. Então... Isso encarece o processo também. Encarece, encarece. De você ter que, né, mandar DHL. Mas assim, eu acho que quem começa a mexer com cidadania italiana tem que estar preparado financeiramente. Porque não é barato e não dá para começar e parar. Se começar e parar, vai ficar mais caro. Porque as certidões começam a vencer. Aí você tem que reunir tudo de novo, e aí você manda retificar metade, a outra metade não retifica, aí perde o timing do cartório, fica muito mais caro, muito mais longo, por isso que você às vezes vê gente falando, faz 5 anos que eu tô procurando, que eu tô fazendo. Não tá, 5 anos, não tá. Tá parando. Porque o processo só começa mesmo depois, né? Reuniu toda a documentação, tá tudo beleza. A Itália não sabe, não tem ideia que você existe até aqui. E aí depois que você apostila, legaliza, tá pronto, aí você manda para algum lugar, de fato, que aí são os tipos de processo, vai depender do tipo de processo dessa pessoa, né? Aí sim é que começa a contar o tempo de processo. E esse tempo de processo vai variar de acordo com o processo, né? Então vamos supor que é uma pessoa que está no Brasil e escolheu fazer um processo judicial contra filas. Por que ela está fazendo um processo judicial contra filas? Porque ela e a família dela moram no Brasil, deveriam procurar o consulado, né? O consulado ali de São Paulo, por exemplo, 15 anos para fazer uma cidadania, e aí quando a gente olha na lei, o consulado deveria fazer em 2 anos, entra com processo judicial contra essa demora dos consulados. A gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos, sobre isso. Sobre esses tipos de processo num próximo episódio, mas só para vocês entenderem que esse processo judicial talvez possa levar uma média de 2 anos, pode levar 6 meses ou pode levar 2 anos, nunca se sabe. Depois da parte da documentação, né? Ou se é um processo que a pessoa decidiu morar na Itália. Não, tenho interesse em ficar na Itália. Fui para a Itália, registrei minha residência lá, o Comune tem até 180 dias para fazer esse processo lá na Itália, depois que deu entrada na documentação, depois que deu entrada na residência.
conta uns 2 meses de residência antes. Provavelmente aí uns 8 meses, 6, 8 meses para esse processo de cidadania ali na Itália. Porém, também a gente vai falar num próximo episódio essa questão desse processo. Ou um processo no consulado, se é uma pessoa que mora no exterior, por exemplo, aqui na Irlanda, né? Um consulado não tem fila aqui, não tem muita demanda para fazer cidadania. Então, se a pessoa é residente, tem título de residência, que seria um visto ali de residente aqui, entrega a documentação no consulado, o consulado tem até 730 dias, até 2 anos para fazer um processo. Então, depende muito. Inclusive, esse processo pode sair muito antes, né? Pode sair em 6 meses, 2 meses, 5 meses. Não dá para prever, mas o que dá para a gente saber é que demora e que esses 2 anos de visto aqui na Irlanda, muito provavelmente vai deixar a pessoa em desespero. Sim. Então, é bom estar sempre preparado para isso, né? Psicologicamente também. Tá com um visto ali de trabalho, um visto de faculdade, alguma coisa para fazer as coisas com calma também, né? Porque tem hora que você começa a colocar muita pressão naquele negócio querendo que aconteça e você fica cego, não consegue ver outras alternativas e atrapalha o teu processo. Tem gente que até desiste, para de procurar porque a ansiedade falou tão mais alto que ela, não vou mais fazer porque não dá pra fazer, já tô com o meu visto acabando. E aí, no final das contas, depois a pessoa vai pro Brasil. Mas eu acho que munido de todas as informações que você passou aqui agora, a pessoa pode já entrar mais preparada, já pode perder menos tempo, inclusive, aqui na busca dos documentos, e assim, né, quando, pelo menos nessa parte aí, ela já vai ser mais rápida, porque depois, né, realmente, quando você entra na justiça e tal, é imprevisível, né? O que é certo é que com a documentação perfeita, no sentido de não gera nenhuma dúvida com relação à análise de quem vai analisar essa documentação, e o teu direito sendo comprovado ali, esquece, vai sair a cidadania. Vai sair. Agora, quando? Depende do processo, né? Bom, Jéssica, então é isso, né? Eu acho que esse primeiro episódio foi bom para a pessoa entender em qual estágio ela está, né, na cidadania. Tem muita gente aí que está apenas começando, então ela pelo menos agora vai saber onde e como pesquisar para chegar no italiano, de fato, não é isso? É isso. E montar a árvore genealógica, eu até lembrei agora que o pessoal cobra depois, né? Que eu não falei lá da Bruna Marquezine. A questão dessa árvore genealógica, gente, é tão importante vocês montarem, vocês começarem essa entrevista familiar, né? Porque quando eu vi o caso ali que a Bruna Marquezine postou, o passaporte dela, tudo, eu lembrei de uma entrevista que eu vi dela falando: mas qual que é o seu nome? Meu nome não é Bruna Marquezine, meu nome é Bruna de não sei o quê, nem me lembro o sobrenome dela. O Marquezine vem da minha avó. Então, imagina se ela não conhecesse a avó dela e se ela não tivesse esse nome artístico, né, Marquezine, para pegar o sobrenome da avó, ela ia achar que ela seria Bruna de não sei o que lá, Bruna da Silva, tudo, e não iria atrás dessa cidadania, porque Marquezine, se você jogar no Google, é italiano, né? E não é porque tem uma mulher na linha de genealogia que você não tem direito à cidadania. Tem aquela questão de antes ou depois de 1948, mas das duas formas dá para fazer o processo, né? Se não houve nenhum outro tipo de interrupção, mas se for só isso, dá para fazer sim. Então, usar essas informações, todo esse conhecimento, antes de começar a contratar pessoas mesmo, profissionais, contrata profissional na hora que for o momento de contratar profissional, porque como a gente falou aqui, é caro, é tudo muito caro. E todo profissional que você contrata é mais dinheiro que você está pagando. Às vezes você está aqui na Irlanda, né, e você fala: Jéssica, mas eu não tenho tempo, eu quero contratar alguém para fazer tudo para mim, eu não quero pensar em nada. Cara, a chance de você cair num golpe é tipo 80%. Porque olha o trabalho que tem que ser feito. Como que uma pessoa, não tô assim, desmerecendo o trabalho de um genealogista, mas, cara, é difícil para o próprio genealogista se você não dá informação para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai montar a tua árvore genealógica com base no que você está pedindo. Não é que você vai dar um RG, ele vai descobrir quem são todos os seus 32
tetravós, entendeu? Então tem que tomar cuidado porque tem muita gente fraudando documentos nesse mercado e inventando, né, árvores genealógicas. Então, assim, por conta desses homônimos, né, inventando ali, Felipe Cardoso, aí coloca a certidão de seu pai, sua mãe, de repente ele não acha mais nada, ele começa a conectar certidões de homônimos e chega num italiano. E se a Itália descobre, é o teu nome que vai pra justiça, você sou que vai eu preso. que vou preso, É né? você, não tem nada a ver com assessoria. Esse trabalho na Itália, ele nem é reconhecido de assessoria. Então é uma coisa que cada um tem que fazer o seu até onde conseguir. Isso. Depois que, realmente, não, aqui não dá mais para ir. Contrata um profissional, mas aí vai atrás de um bom profissional, de alguém bem recomendado, tudo. E aí finaliza. Então, galera, você que está assistindo aí, eu queria saber em qual estágio do processo você tá. Se vocês já usaram esses sites aí, o Family Search e o Leva... Como é? Tem a lista de Leva. Lista de Leva. Antenati Italiani, né? Então, quero saber aí, né? E também... para a gente continuar essa série aí, porque essa série a gente vai também conversar com pessoas que mudaram de vida através da cidadania italiana, né? Então, a gente queria saber as dúvidas que as pessoas têm em relação a isso, para a Jéssica poder voltar aqui e responder também, né? É isso aí, bater um papo com o pessoal que já fez processo, o que eles estão fazendo da vida depois da cidadania, como é que era antes, né? E para vocês entenderem também que o processo, às vezes, ele demanda, né, uma energia ali, mas que todo mundo que tem esse objetivo consegue concluir. E outra coisa também, bom, se você, né, tiver aí realmente, né, o italiano, quiser dar prosseguimento aí, né, prosseguir aí com a sua cidadania, entre em contato também com a prática, que a prática pode te ajudar aí, com certeza vai te ajudar, não só com informações, mas também aí para fazer o processo. É isso, com o link do Boulder, tem o link? Tem o link aqui embaixo. Tá, com o link do Boulder vocês conseguem agendar uma consultoria gratuita comigo, tá bom? Se você já ouviu alguma história na família, quer saber, aprendeu aqui como é que faz, já começou, ficou com dúvida, quer falar comigo, a gente conversa, a gente faz uma videochamada e a gente faz essa consultoria aí com o link gratuito do Boulder. E você vai conseguir, se tiver italiano aí, você vai achar. Isso aí. E se gostou desse vídeo aí, se gostou, deixa o like aí, não esquece de se inscrever aqui no Boulder também. É isso então, aí. Jéssica, obrigado. Então, até a próxima aí. Até a próxima, eu que agradeço. Valeu. Manda um tchau ali. Tchau, galera.